Ok, pessoal, muito obrigada pela presença, por estar sempre nos prestigiando aqui. Vamos dar início, então, à nossa palestra da manhã, fazendo a reverência aos três altares. Reverência aos altares. Então, a palestrante nomeada para o dia de hoje é a senhora Shizuka Aizawa, esposa do condutor da Igreja Central. É Central Kyokai que chama? Isso. Ou Igreja Central? Os dois, né? Os dois. Já há muito tempo, né, que a senhora que o seu marido é Kaichō? Ah, sim, 18 anos. 18 anos, é bastante tempo, né? Então tá, Aizawa-san, a senhora conhece aqui a nossa turma, né? A nossa plateia aqui é muito... Estou tomando café lá embaixo e a maioria lá. Tem um bom pessoal lá embaixo ainda? Então, é que o café, é que eu estou sendo mais tarde, o pessoal atrasa o café e atrasa tudo, né? Tudo bem, mas eles vão vindo, enquanto isso a gente já vai fazendo a palestra. Então, Aizawa-san, onegai shimasu. Bom dia a todos. Apesar de não ter essa devida competência, né? Como disse a professora Eiko Yashiro, não sei por que estou aqui novamente, né? Porque já estive aqui nesse local alguns anos atrás, né? Então falei, não seria eu, né? Que deveria estar aqui, ainda mais no mês de janeiro, né? Onde tem uma plateia grande assim de pessoas jovens, né? Mas enfim, como fui nomeada, então selecionei alguns temas para poder estar passando para os senhores. Então, peço alguns minutos da valiosa atenção de todos os senhores. Primeiramente, então, estou desejando um feliz ano novo, com muitas conquistas, muita paz e muitas expectativas de vida. Nós estamos, este ano de 2018, entrando no calendário chinês, no ano do cachorro, né? Chamado de cão-terra. Então, a característica do cachorro é a lealdade com os homens e o espírito mais sincero possível, né? Nós vimos assim, pelos nossos cãezinhos, que eles levam bronca, levam chute, são judiados muitas vezes assim, né? São tocados assim para fora, né? Mas logo em seguida eles estão novamente se aproximando de nós, né? Então a gente vê assim que eles não guardam raiva da pessoa, né? Então acho assim que até se torna um exemplo, né, para nós os seres humanos, né? E também não só o ano do cão, né? Mas estamos entrando também no ano 181 da revelação divina. Portanto, estamos no início de um novo ano que chamamos em japonês Shuppatsu, né? Shuppatsu quer dizer o ponto de partida, né? Então, estamos nesse ponto de partida para um novo ano e o ponto de partida para o novo decenário em questão da revelação divina. E como esse ano é um ano assim regido pelo cão, né? Então, se procurarmos ter um máximo de sinceridade, né, nos nossos propósitos, que é seguir o ensinamento da Oyasama, e também melhorando a nossa comunicação assim interpessoal, né? Então acreditamos que teremos assim mais sucesso durante este ano.
nós vimos também no ensinamento da Oyasama, porque conforme a reunião que nós damos durante o ano a respeito do Clube das Mães, então, no início, quando se iniciou a reunião do Clube das Mães, então foi dito assim, que um dos pontos em que o ser humano sente mais alegria de viver, né? Quer dizer, um dos pontos, né? Tirando a saúde, assim, a parte financeira, assim, de maneira suficiente, né? Então, esse outro ponto seria um relacionamento social extenso, quer dizer, sem preconceitos, né? E sem discriminação. E para chegar nesse ponto, realmente não é fácil. Pode ser a pessoa mais evoluída que existir, né? Sempre terá, assim, dificuldade para falar com essa ou com aquela pessoa, né? Pelos graus de empatia que nós já trazemos ao nascer, né? Então, quando nós nascemos, então, devido ao que se passou nas vidas anteriores, né? Então, tem determinadas pessoas com quem sentimos mais dificuldade de conversar, mais dificuldade de nos aproximar, né? E para quebrar esses itens, né? Somente assim, com esforço muito grande e também com o decorrer do tempo, né? Agora, tem pessoas que dizem assim, nunca mais quero falar, até mesmo com a mãe, né? Não quero falar com a minha mãe, não quero saber da minha sogra, da minha cunhada, né? Então, a gente ouve muito esses comentários, né? E sendo que, de acordo com o ensinamento da Oyasama, essa atitude está na posição contrária, né? Porque para nós começarmos a nos dar bem com a pessoa, principalmente dentro dos familiares, é pela aproximação, né? Mesmo nesse último Natal, tivemos um encontro assim de família, né? E aí teve uma determinada pessoa que foi convidada, mas dizia assim, não quero nem saber de ir na casa dessa pessoa, ela achou que eu tinha roubado o celular dela, né? Então, aconteceu um caso assim, né? Mas não é que a pessoa suspeitou dela ter roubado o celular, né? Pode ser que ela tenha falado, alguém roubou meu celular. Porque teve uma ocasião que sumiu o celular, né? Uma ocasião assim que vieram bastante pessoas de fora, pessoas diferentes, né, que não pertenciam à igreja, né, e foi esse incidente. Então, nós conversamos com ela, né, dizendo que para quebrar esse obstáculo, precisaria estar aproximando da pessoa, conversando, né, que daí essa pessoa em que o celular foi roubado não está nem pensando mais nesse acontecimento, né? É o que ficou no pensamento da pessoa. Então, precisamos ir superando esses obstáculos, né? E vencendo as barreiras, né? E então é isso, né? Então dentro da sinceridade, da justiça, né, nós teremos então o sucesso nos nossos planos de vida em questão deste ano. Quer dizer, um plano de vida ele se estende por vários anos, né? E aí se dará assim aquela continuidade de vida. Então, agora falando assim, um pouquinho da minha pessoa, né? Eu tenho formação para assistente social, né? Trabalhei alguns anos, mas em função do casamento,
precisei deixar a carreira, né? Mas era uma carreira que gostava muito, principalmente porque se trata assim de ajudar as pessoas, né? Ajudar pessoas carentes, com dificuldades, pessoas também com dificuldades não só no plano financeiro, mas problemas psicológicos, né? Então gostava muito da minha profissão, né? E tanto que uma das minhas filhas, como eu não consegui executar, né, esta profissão assim por muito tempo, então conversando com ela no período de vestibular, né, aconselhei também a fazer o serviço social, porque ela estava assim na dúvida, né? Aí foi o que ela escolheu e terminou a faculdade de serviço social. E no dia seguinte da formatura, ela já conseguiu o emprego. Então, muita sorte, né? E assim ela está dando continuidade naquilo que não consegui executar, né? E na minha infância, aos 7 anos de idade, não sei porquê, mas sentia-se uma forte atração por igreja, né? E na cidade onde eu nasci e morava naquela época, que era em Avaí, né? É uma cidade assim do interior, um pouco mais distante daqui, mas fica próximo, né? E aí não existia a igreja Tenrikyo, né? Então eu colocava meu vestidinho, né? E saía caminhando sozinha assim, a mais ou menos 1,5 km de distância para chegar na igreja, né? Então ia sozinha nessa igreja e assistia às aulas de catecismo, né? Depois voltava para casa. Aí cheguei a fazer até a primeira comunhão. Fiz a primeira comunhão, tudo mais, com muita alegria, né? Mas aí fui crescendo com o passar dos anos, né? Aí já minha família mudou para Bauru, né? Então fiz o seminário Koshu, né? E aos 16 anos de idade, tive assim muita curiosidade de pesquisar a respeito de outras doutrinas, né? Então foi onde percorri em várias igrejas, né? Também sozinha, né? Em várias igrejas, né? Perguntando para os mestres, para os missionários, né? A respeito da teoria, né? Daquela doutrina. E foi onde que tive oportunidade de conhecer doutrinas diferentes, né? Mas tive uma orientação divina aos 19 anos, né? Depois que já havia feito o Shuyoka, né? Já tinha terminado o Shuyoka, né? E aos 19 anos já estava para entrar na faculdade, né? Daí a orientação foi que eu tive necessidade de realizar uma cirurgia para retirada das amígdalas, porque ela inflamava muito, né? E tinha muita febre, né? Aí fiz a cirurgia, mas no ato da cirurgia, o cirurgião esqueceu um pedaço de gaze dentro da garganta e costurou, né? Aí na semana seguinte foi só febre, mal-estar, né? E dali a alguns dias começou aquele gotejamento de sangue, né? E foi quando precisei voltar para a consulta e o cirurgião ali percebeu que tinha algo errado, né? E abriu novamente a cirurgia. Aí ele retirou aquele pedaço de gaze, né? Assim, até me mostrando, né? Que estava todinho infeccionado, né? Mas no ato em que ele retirou, acredito que ele tenha cortado uma das veias, né? Aí o sangramento foi pior, né? Então era assim, sangue que jorrava assim na toalha. Cada 10 minutos era uma toalha aqui, né, que ficava encharcado, né?
Aí precisei novamente fazer a internação, e aí no hospital, que eu estava aqui em Bauru, né? No hospital onde fui internada, que era na Beneficência Portuguesa, né? Os médicos então só marcaram a cirurgia, a segunda cirurgia, para o dia seguinte. Então teria que ficar aquela noite toda, né? Jorrando sangue, né? Aí foi quando tive a visita de uma senhora Yoboko, né? E essa senhora me realizou o Sasuke, né? Fazendo o Sasuke, mas terminando o Sasuke, parou aquele sangramento. Então, foi realmente um milagre que aconteceu, porque não tinha sido feito nenhuma costura ainda, né? Não tinha sido feito nada, e o sangramento parou. E foi daí que fiz assim aquela promessa espiritual, né? De estar a vida inteira, né? Fazendo o Sasuke para as pessoas, né? Mas ainda não era Yoboko nessa situação, né? Seria dali para frente, né? E daí, depois de alguns meses, né? Fiquei bem recuperada e já havia entrado na faculdade e tudo mais, né? Mas aí começou assim aquele esforço para poder fazer regresso ao Giba, né? Mas precisei encerrar a faculdade, né? Então, encerrando a faculdade, como não tinha dinheiro para passagem, né? Para fazer o regresso ao Giba, né? Então, fiz um exame, né? De bolsa de estudos, né? E onde, por muita sorte, consegui ganhar essa bolsa de estudos, né? E a passagem gratuita e 1 ano de estadia gratuitamente na cidade de Shizuoka, né? No Shizuoka-ken, né? E na cidade também de Shizuoka, né? E nesse inteirinho de 1 ano fiz a viagem para Giba umas 4, 5 vezes, né? Para poder assistir as aulas do BSEC, né? E foi aí que, mais ou menos, que fui no mês de março, né, a viagem, lá para o mês de outubro, já consegui terminar o BSEC e receber o dom de Sasuke. Então foi uma alegria muito grande o dia, né, de receber o dom de Sasuke, e aí acredito que tenha sido assim a abertura do caminho para mim, né, para a minha pessoa, né? E voltando para o Brasil, inclusive tive muita sorte de ter recebido telefonemas em casa para trabalho, né? E consegui logo em seguida arrumar um trabalho, né? Mas foi passando os anos e não estava nos planos, mas também me casei com um sucessor de igreja, né? Que posteriormente se tornou condutor, e aqui estou eu, né? Mas nesse inteirinho, né? Como esposa de condutor, tive a oportunidade de ir realizando os Osazuki, né? E inclusive, assim, um dos Sasuke que realizamos, né? Quer dizer, são vários, né? Mas um deles, né? Que a pessoa recebeu uma graça milagrosa, né? Um senhor, né? Que tinha 3 nódulos na próstata, né? Então o médico já dizia sempre que precisava de marcar a cirurgia para tirar esses nódulos, né? Então essa pessoa fazia frequência diária, vinha todos os dias no Yuzutome, né, no serviço sagrado da tarde, e em seguida
fazíamos o sasque, né? Então, todo dia sem falta, inclusive a sorte que ele morava perto, né? Podia estar chovendo, ventando, muito frio. Ele estava presente ali no serviço da tarde e fazendo o sasque. Mas havia feito ultrassom 3 vezes, mas o nódulo estava ali. E no quarto ultrassom, passando 6 meses, né, já não havia mais nenhum nódulo, havia desaparecido. Então, com a graça de Deus, né, Deus Pares, Oyasama, essa pessoa ficou livre da cirurgia, né? E uma outra pessoa também com nódulo nas costas, ela tinha um caroço assim do tamanho de uma mão papaya, né? Assim, ficava muito alto assim as costas dela, né? E ela tinha sido internada no hospital durante 10 dias devido a esse nódulo, mas não teve resultado nenhum. E depois de 10 dias ela teve alta e logo veio nos procurar, né? Veio na nossa igreja, onde iniciamos o benzimento, né? O sasque, né? E depois do 3º dia do sasque, fomos percebendo que já ia baixando aquele nódulo e ia saindo aquele líquido, né? Já mostrando assim que já ia realmente abaixar o nódulo. E passavam mais ou menos 3 meses, ela estava totalmente recuperada. Em casos assim também que nós tivemos de labirintite é uma doença realmente difícil, né, de sumir, né, até mesmo com medicamento, né. Essa senhora professora, ela deu aula, né, durante 25 anos, mas os 25 anos que ela deu aula, sentindo aquela tontura, né, descia do ônibus, sentia aquela tontura, precisava de segurar em alguém, né? Na sala de aula, começava a dar aula, às vezes no meio da aula, sentia aquela tontura, né? Ela precisava se virar, segurar na lousa, né? E assim, parece que foi realmente muito difícil os anos de profissão dela, esses 25 anos, né? Mas depois que ela se aposentou, que ela não sabia, né, da nossa igreja, e veio nos procurar, né? E assim iniciamos os benzimentos, né? Ela vinha assim, uma vez na semana, né? Mas durante um ano ela veio e assim foi gradativamente acabando as tonturas. Ela já havia tomado vários medicamentos, já havia passado por vários médicos e não obteve resultado, né? Mas depois de um ano estava totalmente curada. E agora como estamos falando de labirintite, um caso que aconteceu assim com uma das minhas filhas, né? Que foi assim, no final do ano passado, ela começou a sentir uma tontura muito grande, né? E aí, sorte que ainda conseguia dirigir carro, né? Então ia para o trabalho, ia assim, mas sentia aquela tontura, um entupimento assim no ouvido, né? E procurou também vários médicos, né? E não conseguiu resultado. Aí eu conversava com a minha filha, né? Que ela tinha que sair de manhã cedo, né? Então, falei, mas você não começou o tratamento ainda. Mas como não? Se, né? Já estou passando em tantos médicos, já estou tomando tantos medicamentos, né? Precisava até de tomar calmante para dormir, porque faz aquele barulhinho, né? Zoom, assim no ouvido, né? Diz que é horrível, né? Aquele barulhinho, né? E assim eu falei, você não começou ainda o tratamento, né? Precisa acordar no serviço da manhã, né? Diariamente, o serviço da manhã, e
vamos fazer o sasgue diariamente. E aí foi o que resolveu, né? É que vai cedo para o trabalho, às vezes não dá tempo, tal. Mas aí, acordando um pouco mais cedo, tal, né? Começou a fazer o serviço da manhã e os benzimentos, né? Realmente levou mais ou menos um mês, né? Para esse outro tratamento espiritual, né? Não seria com medicamento, né? Ela parou de ir nos médicos, parou de tomar remédio, né? E assim, depois de um mês, estava totalmente curada. Já não sentia mais aquele barulho no ouvido, né? E também a tontura acabou, né? Então, são casos assim de labirintite, né? Então, que Deus Pares, né? Ele diz assim no Fudesac, né? Na Escritura Divina, no Fudesac 11, né? Na parte 11, no verso 16, né? O que pensam sobre esta salvação? Farei com que possa sair no terceiro dia. Então, uma pessoa acamada que está, por exemplo, com dor na coluna, ou então sofreu um derrame, ou então um infarte, né, por exemplo, né? Como vai fazer sair no terceiro dia? É uma coisa assim, meio absurda que nós, se analisarmos bem, né? Mas como Deus faz o seu trabalho dentro da sua onipotência, né? Chamamos onipotência divina, né? Ele pode tudo, né? De acordo com a nossa postura espiritual. Então, se formos transformando o espírito, se formos entendendo as palavras divinas, né? No terceiro dia sairemos, né? Sairemos da cama e iremos para fora, né? Então, e também diz aqui na Escritura Divina, parte 9, no seu verso 61, né? Se querem saber a quem darei o alimento celeste, entregarei ao Pares que iniciou este mundo. Então, existe o alimento celeste, que em japonês falamos de Kimotsu, né? Que aparece na Escritura Divina em japonês, né? De Kimotsu, né? Ao Pares quer dizer a Oyasama, né? Então, existe o alimento celeste e existe as dádivas do céu. O alimento celeste nós teremos quando todos os povos do mundo estiverem com o espírito purificado. Então, este é o alimento celeste, ou néctar divino, que irá cair sobre o Kandodai, né? No centro do Kandodai, né? Que existe aquele buraco, né? Onde cai chuva, cai neve, né? Irá cair também esse alimento celeste. Então, muita gente pergunta assim: por que fulano de tal teve uma morte precoce, né? Uma pessoa tão boa, né? Deveria viver mais anos, era tão jovem, né? E por que fulano também seguia tão bem a Tenrikyo, fazia a frequência à igreja, as missas mensais, aos serviços diários da casa, né? E por que pegou esta doença, né? Ou então um derrame, um infarte, né? Um problema de coluna tão grave, né? Realmente fica as dúvidas, mas o caso realmente é este alimento celeste. Então, quando nós chegarmos ao ponto de termos o merecimento de ganhar esse alimento celeste, né? É quando as doenças serão sanadas, né? Curadas, e qualquer tipo de enfermidade. Mas isto é realmente uma conversa muito prolongada, assim, irá para outras gerações, muita gente não vai ter nem interesse, né?
Mas se fizermos a divulgação, né, o Sasuke, quem já tem o dom de Sasuke, né, procurar utilizar. Muita gente pensa assim, mas eu não tenho capacidade de fazer o Sasuke, acho que não vai nem fazer efeito, né? Mas quem realiza os trabalhos é a Oyasama, né? Então, nós somente fazemos aquele gesto das mãos, né? Então, a Oyasama que estará fazendo o restante do trabalho a respeito da salvação. Então, vamos utilizar o dom de Sasuke, a divulgação, mesmo que seja assim, distribuindo jornais, assim, pela redondeza, né? Para chegarmos o mais rápido possível, assim, nesse ponto de termos o mundo com espírito purificado, né? Então, este alimento celeste realmente é uma conversa muito prolongada. Mas quando falamos assim, dádiva do céu, a dádiva do céu, nós temos condições de receber até mesmo agora. Não precisa ninguém estar purificado. Nós temos condições de receber, né? Realmente seguindo aquilo que Deus Pai quer da nossa pessoa. Quando nós pegamos alguma enfermidade, né, ou então temos algum problema de vida, às vezes é assim, difícil de interpretar, né? O que será que Deus Pai quer da nossa pessoa, né? Então, mas nós nos colocamos diante do altar, fazemos aquela oração e conversamos com Deus, né? E no livro Código Divino da Vida, do Dr. Kazuo Murakami, né? Então, ele fazia aqueles estudos de pesquisas biológicas, né? No qual ele foi até quase ao prêmio Nobel, né? Então, às vezes ele ficava estudando quietinho à noite, assim, né? Ele diz assim, que dava um lampejo, assim, né? No raciocínio dele. Esse lampejo é que é o aviso de Deus, né? Então, nós também temos condições de receber esse aviso de Deus, que é exatamente o sexto sentido, né? E para receber esse sexto sentido, conforme nós vamos nos evoluindo, progredindo espiritualmente, chegamos a esse sexto sentido, ao ponto de receber esse lampejo que diz o mestre aqui, Dr. Kazuo Murakami. E assim teremos condições de receber as dádivas do céu, né? Que existem muita gente que recebe essas dádivas do céu, né? Então, com esse espírito, né? Com esse otimismo no coração, vamos procurar, né? Assim, certo que os senhores já estão no caminho da Oyasama, os senhores estão se esforçando, né? E procurando seguir a doutrina como manda o figurino, vamos dizer, né? Mas o importante seria fazer a divulgação, levar o nome da Oyasama para o maior número de pessoas possível e procurar usar, né, o Sasuke, que eu sei que muita gente aqui possui esse dom de Sasuke, né? Então, começando assim dentro de casa, para o pai, para a mãe, para o avô, e para os filhos, né? Muitas vezes os filhos, não precisa, não sei o quê, né? Mas fazendo o Sasuke, nós falamos assim, mas com esse problema tão difícil, será que meu filho vai melhorar, né? Mas fazemos o Sasuke e depois mandamos para o médico, né? Então, primeiro o Sasuke, né? Então, dentro do Sasuke, pelos trabalhos da Oyasama, a Oyasama nos encaminha para depararmos com bons médicos e para os médicos também acertarem no diagnóstico. Então, por isso que fazemos primeiramente o Sasuke, né? E assim ganhamos aquela graça, né? E se o problema é muito difícil, fazemos 3 dias seguidos.
3 dias seguidos. Então, com esses 3 dias seguidos, a maioria das dores, ele ou desaparece ou ameniza a dor, né? Então, os 3, vamos supor, os 3 ainda não é suficiente, ainda não está muito bem, mais ou menos. Aí, vamos repetir mais 3, aí completa 9 vezes. O número 3, por que é tão significativo o número 3, né? Então, o 3, em japonês, falamos osan, né? Osan quer dizer parto, né? Os senhores que entendem japonês, né? Vocês conhecem que osan é parto, né? E o parto é o nascimento ou renascimento, né? Então, no caso aí do Sasuke, seria o renascimento. E então, por isso que nós fazemos os 3 dias seguidos. Parece, para uma dona de casa, fazer o Sasuke dentro de casa parece fácil, mas não é, né? Porque temos serviço continuado, um atrás do outro, né? Até à noite já ficamos cansados, né? Então, não é fácil. Mas, mesmo com essa dificuldade, se conseguimos fazer o Sasuke, com certeza a pessoa vai se sentir bem e vai começar a acreditar mais no Sasuke, né? É essa a questão. Então, acho que gostaria de falar mais um pouquinho, mas vou estar encerrando, porque já deu a hora também de trocar com kimono, né? Muito obrigada, então, pela atenção de vocês. Desculpa alguma coisa, viu? Muito obrigado, Shizuka-san, pela sua excelente palestra. Vamos solicitar, então, hoje ao Suzuki-san, por favor, fazer comentário da palestra. Onegai shimasu. Bom dia a todos, feliz ano novo, né? Estamos começando o ano 181 da Revelação Divina. Como toda manhã do dia do Tsukinamisai do Dendojo, tem essa palestra da manhã, que é um grande prazer estar presente nesse evento do Dendojo, né? Hoje, na hora do café da manhã, recebi uma grata surpresa, conforme diz a Eiko Yashiro Sensei, que está procurando alguma pessoa e pediu para fazer o comentário da palestra de hoje. Então, a todos solicitamos atenção por alguns instantes. Bem, hoje tivemos a palestra da esposa do condutor da Igreja Tenryu Central Kyokai, da senhora Shizuka Aizawa, né? Eu tenho uma satisfação muito grande de estar sempre junto ao marido, né? O Kaicho-san, do Central Kyokai, aqui na Secretaria da Distribuição do Jornal Tente, né? Então a gente tem muito contato com o Kaicho-san do Central Kyokai, né? E a esposa também sempre comparecendo lá no jornal. A gente tem sempre de manhã o primeiro cumprimento com a senhora que veio fazer a palestra de hoje. Ela passou para nós aqui a trajetória toda dela, né? Já esteve algumas vezes na palestra da manhã, mas Tio-san, ela escolhe as pessoas certas no momento certo, né? E veio hoje a senhora Shizuka Aizawa Sensei. E este ano, eu também nem sabia, 2018, é o ano do cão, né? Inu Doshi, né? No japonês, né? E começou o ano 2018, que é o ano do cão terra. Sabiam disso? Uma informação para nós. E o cão, né? Que é o ano do cachorro, o cão terra, tem um significado de lealdade, né? Espírito mais sincero possível. Não guardar raiva, né? E ser exemplos, né? Para os seres humanos. O ano 181 está começando, ela falou que o ano do Shupatsu, né? Partida, ponto de partida, né? E também 181
O ano passado, 180, é o novo decenário da revelação divina. Tudo tem um começo, né? E esse ano, então, tem também o significado de um novo decenário. Então, nós temos que passar com esse signo, né, do cão, com a máxima sinceridade, em seguir o ensinamento, né? E o importante nesse lealdade, né, o espírito de lealdade, ela fala muito da sinceridade das pessoas, né? Da sinceridade das pessoas, seguir o ensinamento com sinceridade. Esse relacionamento pessoal de pai para filho, de marido com esposa, com Kaicho-san, com os colegas de trabalho, com a família, né? Tudo é o relacionamento interpessoal. E o tempo vai passando, né? E esse relacionamento não é só momentâneo, né? Vai de anos, né? Pessoas que vivem 100 anos ou mais, e todo esse período nós passamos por relacionamento com as mais diversas pessoas, né? Dentro e fora da família. E nisso nós também deparamos, né, com muitas barreiras, né? Muitas barreiras. E tendo esse espírito de sinceridade, de bom relacionamento interpessoal, vem realmente com justiça o sucesso no plano de vida. Ela disse que tem uma formação, né? Também não sabia, de assistente social, né? Assistente social. Então, é uma profissão que fala assim de ajudar pessoas, né? Está meio caminho da Tendikyo, né? De ajudar pessoas, assim, com problemas psicológicos, né? Mas, né? Ela também procurou, desde pequena, né? Interesses, né? Por igrejas, né? Interessante, né? Desde os 7 anos de idade já procurou por igrejas, foi procurar vários ensinamentos, várias doutrinas, né? Que fez até cursos de catequese, catecismo, né? Mas a família, então, mudando para Bauru, já fez o Kosho, e aos 16 anos, né? Já teve interesse por outros, né, ensinamentos, fez o Kosho, Shoyoka, e nessa caminhada da vida, né, ela recebe então uma orientação, né, também uma coisa que só na palestra da manhã que a gente vai conhecer. Ela teve uma orientação que teve que fazer uma cirurgia de amígdalas. Hoje, cirurgia de amígdalas e outras cirurgias tem cirurgia simples, né? Facilmente com a cirurgia é resolvido o problema. Mas no caso dela, ficou um pedaço de gaze na garganta. Como é que pode, né? E costurou, né? Costurou. Aí vem a febre, né? Vem a febre, alguma coisa diferente está acontecendo no organismo da pessoa, e retorna ao médico e faz novamente abertura, nova cirurgia, e encontra o quê? Gaze, o que ela falou lá, supurado, né? E retirou o gás, né? Mas aí, em vez de cortar alguma coisa, corta a veia, né? E dá um sangramento, né? Quanta coisa que Deus quer mostrar, né? Nesse caminho, né? E nessa retirada da gaze, corta-se a veia, né? E o sangue jorrando, né? Sangue jorrando. E no hospital recebe quem? Uma visita de um yoboku, né? Que ministra o osazuki, né? Que ministra o osazuki. E aí termina-se o sangramento. Olha a graça de um osazuki, né? Até antes de terminar todo o procedimento médico, né?
o sangramento é cessado com a ministração do Osaze. Bom, aí vem a determinação espiritual, alguma coisa, né, deve ser realizada, né, com essa graça recebida. E na época nem era Yoboku, né? Quando fez a cirurgia nem era ainda Yoboku. Aí vem o esforço para fazer o devagar e para receber o dom do Sazen. Mas sem recurso, né? Não tendo recurso, tem vontade, mas não tem recurso. E nisso, ela presta um concurso, não sei como que é feito, né? Do Shizuoka, né? E recebe uma bolsa para ir para o Japão, né? E um ano no Ojibá, e acho que nos intervalos, né? De março a outubro daquele ano, ouvindo várias preleções do Obeseki, de março a outubro, e recebe finalmente o dom do Sazen com muita alegria. Aí volta para o Brasil e já recebe uma comunicação de trabalho, né? De trabalho, e vem aí que ela casou com um sucessor de Kaicho-san, né? Com um sucessor de igreja, e veio, né, a ser Okusan, né, de Kyokai. Então ela não pôde também exercer, né, a profissão dela de formação de assistência social. Aí ela conta depois de recebido o Osaze, né, várias passagens de Osaze, né? Aqui ela contou alguns casos. Um caso foi com um senhor que teve 3 nódulos na próstata, que teve de fazer a cirurgia, né? Mas diariamente no Yuzutome, comparecia no Yuzutome no Kyokai e recebia o Osaze. Fez-se então umas 3 vezes a ultrassom, e no 4º exame já não havia mais sinal do nódulo na próstata, graças à ministração do Osaze. Outro caso contado foi o nódulo que aconteceu nas costas de uma senhora, né? E fazendo o Osaze, que já no 3º dia já veio a diminuição desse nódulo, já saindo os líquidos, né? Em 3 meses, totalmente recuperado, graças à ministração do Osaze. Outro caso contado, dentre tantos que é realizado, é o labirintite, né? De uma professora que por 25 anos, é muito tempo, com tonturas, né? Que veio também no Kyokai, né? Uma vez por semana, por 1 ano, né? Mas essas tonturas agravando, né? Mas com o Osaze, que é persistente, né? Depois de receber vários Osaze, ficou também totalmente curada, graças ao Osaze. Aí vem a história da própria filha, né? Que também, bem recente, disse no final do ano passado, né? Uma das filhas que também sentiu tontura, também um sinal, pode ser de labirintite ou coisa parecida, né? E vai no médico, vários médicos também, e até com zumbido no ouvido, e não tem uma solução, né? Mas o que a Shizuka Sensei disse, né? Acordar cedo, né? Se acorda cedo no Kyokai, faz outro tome e recebe o Osaze, né? E também, depois, receber vários Osaze, recebe totalmente, né, a graça desse labirintite. Aí ela fala também do ensinamento da Teirikyo, da escritura divina aqui do Fudesaki, no capítulo 11, 16. O que pensa ser esta salvação? 3º dia, né? Sai
né, no terceiro dia, pela onipotência divina, conforme a postura espiritual. Eu nem sabia onde tinha esse terceiro dia, né? Eu já ouvi falar muitas vezes, ministra-se o sásique por 3 dias, e faz-se por mais 3 dias, e repete-se por mais 3 dias, né? De 3 em 3, o significado disso, 3 é são, né? 3 é são, e também não sabia que vem, sim, uma correlação com a palavra oção, né? Oção é parto, né? Oção é parto, e parto é nascimento, né? É renascimento, né? São, oção é nascimento e o renascimento, né? Está na escritura divina no 11:16, viu? Eu vou dar uma olhada com mais calma. Tem também, ela diz aí no Fodessac, na escritura divina, né? A quem darei o alimento celeste, né? O alimento celeste é o néctar do Kandodai, né? Quando estiver com o espírito purificado, né? Recebe essa graça, né? Essa graça. Graças a essas dádivas do céu. E nisso a gente vai acumulando, né? Essa purificação espiritual, essa graça que recebemos, com a nossa atitude, né? Com a nossa realização de procurar ajudar pessoas. Uma coisa que também ela disse, né, que ela em si, né, como formação de assistência social, não conseguiu exercer a profissão, casou-se, né, com condutor de igreja, então a atividade também muda conforme as suas, né, o cotidiano e a formação, a condução de cada dia. E a filha, né, faz, né, o curso de assistência social para dar continuidade ao que ela queria, né? Olha só que coisa também que vem acontecendo na vida. A gente nem programa muitas vezes, mas que a missão sabe fazer, né, com que a atividade seja dada continuidade. Isso é uma coisa também que não dá para a gente explicar dentro do sentimento humano, né? Deve ter algum sentimento divino que faz acontecer, né, essas coisas na nossa caminhada da fé. Outra coisa também que ela diz é daquele professor, né, Kazuo Murakami, né? Ela utilizou a palavra lampejo, né? Lampejo, que fala que é sexto sentido, né? Sexto sentido. Mas como é que acontece isso, né? Alguma luz, né? Alguma luz que vem. Acho que tem alguma coisa que a gente vai acumulando no nosso espírito, vai amadurecendo o nosso espírito, e esse lampejo acontece, né? Isso demora, claro que não é do dia para a noite, né? Mas é um exercício da nossa atitude diária de seguir o ensinamento, praticar o ensinamento, que isso que vai acumulando, e recebemos esse acúmulo da virtude que nos dá na nossa caminhada da vida esse lampejo. Lampejo, na verdade, é a oportunidade da vida. Acontece alguma luz no caminho da gente, né, que faz mudar o destino da pessoa. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, é seguir o ensinamento para receber, né, essas graças, que até diz, meio fora do normal, né, fora do sexto sentido, né, que a gente muitas vezes não consegue nem sentir, né? Sentir além do sentido natural que nós temos no nosso corpo humano. Bom, é isso que a gente, né, ouviu da Shizuka Aizawa Sensei. Eu acho que nós estamos começando mais esse ano 181 da Revelação Divina. Começamos, né, o ano aqui no Dendocho, nessa primeira grande cerimônia do mês, né?
e vamos seguir praticando um pouco, né, do ensinamento trazido hoje pela Aizawa Shizuka Sensei. Tá? Muito obrigado. Muito obrigada, Suzuki-san, pelos seus comentários. Estamos quase no horário. O seguinte... uma coisa só que eu queria falar sobre a palestra dela e que me deixou assim, pensando. A gente faz o sazo que a pessoa deseja a cura, né? Aí você faz por 3 dias. E a cura não vem, aí mais 3 dias e assim por diante. E nos casos que ela contou, todos os casos levou muito tempo, né? Levou meses, levou 6 meses, teve casos que levou 6 meses ou até mais. Isso fazendo os casos diariamente. A gente tem pressa em se curar, né? A gente fica muito ansiosa por se curar. E há muitos casos que a pessoa acaba ficando... ela não acredita mais. Você vai lá, faz os casos que ela não acredita mais. Às vezes é porque o sofrimento é muito. Ele está sofrendo tanto que não tem espaço para você pensar nisso. Eu já passei por isso. A pessoa faz os casos que para você... Você fica feliz que fizeram. Mas aquilo não te alivia. Você não sente um alívio, sabe? Então, porque o mal-estar é muito grande. Então, essa situação é realmente difícil. Porém, você tem que continuar a procurar dentro de si um motivo para ficar feliz, né? Mesmo naquela circunstância. Então, tem assim... pessoas que estão passando por sofrimentos que não dá nem para a gente descrever, sabe? Eu estava realmente agora há pouco conversando com a senhora Teresa, que tem uma parente, que ela está paralisada daqui para baixo. Daqui para cima ela faz tudo, mexe, fala, e fala bastante, a cabeça dela está ótima. Daqui para baixo nada. Não, nem sequer consegue virar de lado. Aí você vê o que é sofrimento. A única coisa que ela consegue é fazer assim com o dedinho do pé. Mais nada. Tudo ela depende de alguém. Depende do enfermeiro. Faz xixi, troca a fralda. Faz cocô, troca a fralda. Vira para cá, vira para lá. Tudo é o enfermeiro. E tudo isso vai causando escaras, né? E aquilo dói muito. Então, uma pessoa que era tão ativa, tão inteligente, de repente fica numa situação dessa, eu acho que não tem sofrimento. Eu não digo que não tenha sofrimento maior, sempre existem sofrimentos maiores, né? Mas é um grande sofrimento. Aí você vai lá e faz o sasaki. Você sabe que aquilo é uma coisa que vai demorar muito para sarar. Então ela tem que ter muita paciência para receber. Chega uma hora que ela fala, não quero mais. E dá para entender por quê. Porque ela quer se aliviar um pouco, mas não alivia. É uma coisa que demora. Dependendo do caso, demora muito, né? Nos casos que ela contou. Né? Só teve a filha dela que foi mais rápido, né? Mas, de uma maneira geral, são casos que demoram. E aqueles casos de pessoas que você sabe que é degenerativo, que você sabe que a medicina diz que não tem cura, é degenerativo, cada dia ela está pior. Mas a gente tem que continuar fazendo essas, mesmo assim. Né? A pessoa pode até não querer assim, né? Mas olha, eu não vou tomar seu tempo, não vou falar nada, só vou fazer a minha oração e vou embora, né? Eu tenho pensado que a gente tem que fazer só isso, não falar nada, não falar mais nada. A pessoa não tem mais condição de ouvir, né? Então é realmente difícil. Eu achei assim, os exemplos que ela contou de vida dela, que ela contou, realmente foram casos assim, né? Que levou-se muito tempo de dedicação.
né? Teve uma pessoa que ficou, né, frequência diária no que eu caí, recebia o Sanskrit diariamente, mas quanto tempo levou? Então é preciso a gente entender que isso é um processo, né, dependendo do cada caso, é um processo demorado, ou pode receber de um dia para o outro, né? Tem um verso que diz, né, dentro de uma noite você pode receber a graça, dentro de uma noite. Então eu acho muito importante fazer o Sanskrit. E outra coisa que eu tenho muita fé também é o Tefuri, fazer o Tefuri, sabe? Fazer o Tefuri todo dia. Eu assim fiz uma determinação de fazer. Eu não consigo fazer 12, eu não consigo fazer. Então 12 hinos, né? Então eu fiz uma determinação, eu vou fazer 6, fazer o que eu posso, eu não posso me, né, determinar a fazer algo que eu não tenho capacidade para fazer, eu sei que eu não tenho capacidade, eu não vou fazer, então não adianta. Então eu vou fazer aquilo que eu posso fazer, mas assim, dentro do possível, diariamente. Tem vezes que não dá, mas assim, sempre está na cabeça, hoje eu tenho que fazer, hoje vai dar, eu vou fazer, né? O Tefuri, gente, né? Parece que você fica fazendo e às vezes você não entende o que está fazendo, né? Tem muitas frases que você não entende até, precisa voltar ao Shuyoka e estudar, né? Mas assim, a força do Tefuri, eu tenho certeza que eu consegui muitas graças com o Tefuri. Eu fazendo, ou seja, que eu recebo, né? Mas o que eu faço de minha espontânea vontade, movimentando o meu corpo, é o Sanskrit, o Tefuri. Então, isso daí eu queria só passar para vocês. E eu tenho aqui um texto, mas não vai dar tempo. Só uma coisa que está escrito aqui, que o jovem sensei falou assim para mim: antes de tudo, vamos nos movimentar. Se ficarmos esperando compreender todas as coisas para começarmos a nos mover, jamais conseguiremos praticar algo. Devemos colocar em prática o pouco que entendemos, sem ficar pensando demais. Se as coisas não ocorrerem muito bem, nesse momento devemos pensar e analisar, e procurar alegrar-se compreendendo a razão dos fatos que ocorrem, dando vida e valor à situação que nos foi colocada. Então, é que assim, a gente vem aqui, escuta o Hanashi, a gente fica emocionado, a nossa mente ficou feliz, mas e o nosso coração? A gente só realmente entende as coisas quando a gente passa a praticar, né? Se você vem aqui e ouve, e fica emocionado, e gosta, mas chega em casa, no dia seguinte, se você não pratica nada do que foi falado, então você não entendeu. Então esse ensinamento não chegou no seu coração, né? Então é isso que esse sensei trouxe pra gente, sabe? Porque assim, entender de cabeça, entender de coração é diferente, né? A fé... você vem para o Shuyoka, por exemplo, a gente dá aula e é um monte de matéria que ele tem que ouvir. Isso daí é o conhecimento da cabeça, né? Mental. Mas agora, para praticar, você tem que estar com, né, a fé aqui no coração, né? Então, a partir de amanhã, o que eu vou fazer para mudar? Aí ele fala assim: começa com qualquer coisa que esteja ao seu alcance. Por exemplo, limpar o banheiro, que é a pior coisa que tem, é limpar o banheiro que os outros sujaram. O que você sujou não é tanto, mas o que os outros sujaram é meio difícil. Então, por que ela tem que mandar limpar o banheiro? Essa pessoa se ofende: pô, eu não sei o que, gerente, diretor, presidente, eu vou limpar banheiro, né? Fica, mas peraí, entendi que religião esquisita, pô, que negócio é esse? Eu tenho que ficar limpando banheiro. Exatamente isso, né? Aquilo que você mais não gosta, eu não gosto também, limpar banheiro sujado pelos outros, né? Então o Tenrikyo ensina, né, que a partir daí você vai se tornando humilde, né?
a gente vai adquirindo humildade. Então, por isso que o Hinokshin é muito bom, né? Os jovens aqui, estou fazendo muito Hinokshin. São 250, né, participantes do curso estudantil e tem mais de 80 pessoas dando apoio. 80 ou 50? 86 pessoas dando apoio, fazendo Hinokshin, limpeza, comida, aquela correria toda. E eles estão o quê? Contentes. Sabe? Estão fazendo esse Hinokshin com alegria. Isso daí eu acho muito bacana. Isso daí realmente, sabe, a pessoa fica se sentindo útil. Está vendo que o serviço que ela está fazendo está ajudando muito os outros jovens, né? Então, à medida que eles vão se formando, no terceiro módulo eles se formam, então aí é pedido para no outro ano eles virem fazer Hinokshin, ajudar esses jovenzinhos que estão vindo. Que coisa linda, né? Então eles participam do Gakuseika nos 3 módulos, formou, eles fazem até uma pequena formatura, acho alguma coisa. Aí, no ano seguinte, vão fazer Hinokshin, gente, vamos ajudar agora os jovenzinhos que estão vindo por aí. Que coisa boa, né? Que coisa boa que foi o Gakuseika. Né? Tem o Tsudoi que é para criançada, que é aquela bagunça, mas tá bom, se a criançada gostar, tá bom. Então, o Tsudoi é mais brincadeira, depois começa o Gakuseika. Terminou o Gakuseika, ok, vamos fazer Koshu, ou então vamos direto para o Shuyokai. Né? Então é assim, né? Graças a Deus que surgiu esse curso, e estão encaminhando muitos jovens que de outra forma a gente não ia conseguir. Tá ok? Então, muito obrigada pela presença. Mais uma vez, feliz ano novo. Vamos, né, vai ser muitos projetos, vamos ver se conseguimos realizar os nossos projetos do ano passado que a gente não conseguiu. Mas principalmente, vamos, né, nos dedicar em nossa igreja. Venham sempre ao Dendojo e venham sempre assistir as nossas palestras aqui, tá bom? Muito obrigada. Então vamos fazer a nossa reverência aos 3 altares.